Antes de começarmos a entrar no assunto que me foi passado, nós falaremos sobre os efeitos práticos da apologética pressuposicionalista no aconselhamento. Eu vou convidá-los a uma palavra de oração, para que o Senhor nos abençoe através das reflexões que faremos nesta noite. Vamos orar. Deus amado, abençoa o nosso tempo juntos, de modo que o Senhor, se agradando de nós, nos instrua pela Tua Palavra, nos instrua pelas reflexões do passado que os Teus servos fizeram no intuito de glorificar o Teu nome na lida do aconselhamento, de levar as verdades da Tua Palavra a esta área tão importante da nossa vida cristã. E abençoa o nosso tempo aqui, para que seja proveitoso. O Senhor se agrade de nós, nos abençoando com a Tua graça e presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu vou ficar um pouco mais à vontade, sei que eu quebro as regras, mas eu vou preferir assim hoje, porque eu quero ficar à vontade e quero deixar que os irmãos fiquem à vontade também, porque temos uma vasta gama de assuntos para cobrir quando nós falamos sobre os efeitos da apologética pressuposicionalista. Nome grande, nome difícil, mas que é útil, visto que depois dessa semana, e a essa altura vocês já estão bastante escolados e já sabem do que se trata, meu trabalho é o trabalho mais fácil da semana, que é apenas pegar tudo aquilo que vocês ouviram e apontar como isso foi influente no pensamento e na área do aconselhamento bíblico. E eu acredito que de todos os ambientes possíveis, este é o ambiente mais propício para eu falar desse assunto. Parte do que vocês vão ver aqui eu desenvolvi na minha tese de doutorado e é um sonho poder falar desse assunto e nada mais fantástico do que ter esses homens e nomes tão bem preparados, preparando o caminho para que eu agora só apontasse onde que a gente pode perceber isto no aconselhamento. Vocês foram, acredito eu, ao longo desta semana, relembrados reiteradas vezes do legado de Cornelius Van Til e de algumas posições relacionadas à sua apologética. Então, obviamente, que eu começo mencionando Cornelius Van Til por inúmeros motivos. Primeiro, por conta da sua proposta da apologética transcendental e depois da antítese radical. Eu menciono a apologética transcendental por conta do ponto de referência fora do ambiente comum. Nós precisamos de um ponto de referência externo à realidade criada, que não seja criada como a realidade, para que a realidade faça sentido e dependa deste ponto transcendente. Mas mais do que isso, e mais importante para percebermos estas implicações no aconselhamento, será relembrar a antítese radical, ou seja, a ideia de que o pensamento anticristão está rebelde contra Deus na raiz do seu pensamento. Portanto, os pressupostos que são usados para travar uma discussão, para principalmente determinar uma fonte de verdade da qual possamos beber sem desconfiança, um outro nome para epistemologia, vai ser absolutamente importante para o aconselhamento por conta do pensamento de Cornelius Van Til. Até porque Van Til foi um dos professores mais influentes no pensamento do Dr. J. Adams. E a gente vai falar bastante dele. Por quê? Porque a influência do pensamento de Van Til sobre o movimento do aconselhamento bíblico é largamente reconhecida por conta
da influência que exerceu sobre o modelo de aconselhamento do pastor norte-americano presbiteriano J. Edward Adams. Acho que já está na hora de mostrar o rostinho dele. J. Adams, muito conhecido pelos mais conservadores na área do aconselhamento, por conta do seu método, conhecido primeiramente como aconselhamento noutético. Existe uma explicação para isso, mas vamos lembrar primeiro das conexões históricas que fazem com que Van Til seja uma influência tão pesada na vida e no ministério e nas ideias do Dr. Adams. É bom que a gente se lembre que Cornelius Van Til foi professor no seminário Westminster, na Filadélfia, onde posteriormente Adams voltou como professor de homilética. Ele não chegou como professor de aconselhamento, até porque o seu doutorado era em pregação. Então ele chega lá e é convidado, alguns poucos meses depois de ter assumido, se não me engano, no segundo ou terceiro semestre, se eu errar, eu erro no semestre, mas não erro na ideia principal, de que eles precisavam de um professor da área pastoral. E o Dr. Adams foi convidado para dar aula de aconselhamento e ele percebeu que ele não sabia nada de aconselhamento e resolveu beber em todas as fontes que ele pudesse na época. Só que ele já tinha a formação de Van Til. E à medida que ele ia estudando, ele foi percebendo que não tinha nada que combinasse com aquilo que já era parte da sua crença e da sua fé. Que os sistemas de pensamento, para serem válidos, precisam ser construídos sobre uma base epistemológica válida, leia-se a palavra de Deus. E em clara antítese a este pensamento, antítese radical vantiliana, não dava para você simplesmente transplantar uma verdade que está, pelo menos da forma como ela aparece, em qualquer lugar, e colocá-la no corpo de Cristo sem causar uma infecção. Vai lá, Adams, então, estudar a partir da Bíblia princípios que ele possa aplicar ao aconselhamento. A base principal do seu pensamento, portanto, nesse início do seu ministério, era de que as verdades pregadas do púlpito poderiam ser usadas na conversa particular, porque o pastor está sempre ministrando a palavra. É para isso que ele foi chamado. Ele é um ministro da palavra de Deus, um VDM, um Verbum Dei Ministros, e, portanto, ele deve ministrar a palavra publicamente e deve ministrar essa palavra particularmente. Então, ele, que já sabia como fazer uma pregação, aplicou esses princípios ao aconselhamento. Dr. Adams ainda é vivo, não é falecido, como é o Dr. Van Til, e exerce o seu ministério muito moderadamente nos Estados Unidos, já está bem idoso, com mais de 90 anos, ou alcançando 90 anos, coisa muito próxima disso, mas ainda tem uma mente lúcida e escreve esporadicamente em um site que pretende proteger o seu pensamento. Uma das coisas que vocês vão notar ao longo da minha palavra é que o pensamento do Dr. Adams não permaneceu imutável. Ele sofreu uma certa evolução. Essa evolução foi tão distinta das primeiras propostas que acabou recebendo um outro nome. O Dr. Adams, ele tinha um motivo para que o modelo dele tivesse o nome que teve, e pelo mesmo motivo ele foi contra a mudança do nome, pelo menos oficialmente. E o motivo é porque o Dr. Adams era muito vantiliano. E eu já quero deixar mais claro o que isto quer dizer. Os primeiros efeitos da apologética pressuposicional vão aparecer no aconselhamento noutético. E esta influência, ela não é acidental e ela não é
escondida. Na verdade, ela é amplamente reconhecida e alguns estudiosos críticos de Adams dizem que o problema dele é justamente o seu vantilianismo. Ele é muito vantiliano nas suas abordagens. Agora, o que é curioso é que as citações diretas de Van Til nos trabalhos do Dr. Adams são raríssimas. Adams fala pouquíssimo de filosofia e pouquíssimo de apologética, mas ele usa a apologética. Uma das coisas curiosas e bastante interessantes no pensamento do Dr. Adams, na abordagem que faz, nos livros que escreve, no modelo que ele trouxe a lume, é que ele não se ocupa com definições e com justificativas. Ele entende que isso já foi feito pelo Dr. Van Til e que agora ele pode partir para a parte prática e dizer como é que a gente usa isso aqui, aqui e acolá, e ele usa de verdade. Um dos pensadores que eu vou me referir aqui mais ao final da minha palavra, diferente do Dr. Adams, já cita efusivamente e constantemente e profusamente os seus pais filosóficos dos seus trabalhos. Como é que a gente conhece o Dr. Adams? Do que ele é conhecido? Basicamente, por conta da maneira como ele abordava a psicologia de origem secular. Eu vou fazer uma diferenciação aqui, porque normalmente não tenho tempo para isso, então algumas pontas ficarão soltas, mas posteriormente, quem sabe em artigo, quem sabe numa oportunidade, a gente possa voltar a esse assunto. Mas o ponto é que o Dr. Adams não fazia uma crítica só à psicologia secular, mas também a algumas aproximações cristãs ao aconselhamento. E essa postura era uma postura muito idêntica à de Van Til, quando este abordava sistemas não cristãos e não reformados de pensamento. Como Van Til, Adams via qualquer sistema não cristão como fundamentalmente em oposição a Deus. E a sua conclusão não podia ser outra: rejeita o sistema porque rejeita os seus pressupostos. E com eles, se rejeito os pressupostos, sou obrigado a rejeitar o sistema, com ele vai embora seus conceitos, seus termos, seus métodos. A conclusão, ou as conclusões a que chega um estudioso desta área, chamado Eric Johnson, e por favor, não fique assim, se você conhece um pouco mais, para os seminaristas estudiosos aí, não fiquem chateados de eu citar um integracionista assumido e ativista, mas é porque ele tem uma das análises mais brilhantes da área do aconselhamento cristão, que vai além do aconselhamento bíblico. E ele diz que é muito fácil concluir que J. Adams é um vantiliano olhando para os seus livros. E a principal característica é a rejeição de qualquer aceitação dos conceitos baseados em noções antropológicas seculares, porque por detrás delas há pressupostos fundamentalmente anticristãos. E, neste ponto, logo na introdução do Conselheiro Capaz, está na hora de mostrar alguns livrinhos do Dr. Adams publicados no Brasil, logo na introdução do Conselheiro Capaz, você tem uma citação do Dr. Adams dizendo que seu modelo é pressuposicional e que esse modelo pressuposicionalista ele é oriundo da influência do Dr. Van Til. Então isso é algo assumido. Então se a sua pergunta é como é que isso, o que acontece se a gente pega o pensamento da apologética pressuposicionalista e aplica o aconselhamento? Literalmente nasce o aconselhamento noutético. Eu cito isso em aula e eu acho que é bom que eu cite aqui porque vai ampliar os seus horizontes. Essas obras que vocês estão vendo aí são consideradas pelo próprio Adams como as principais obras que expõem o seu pensamento.
tá? É ele quem cataloga essas 4 obras, esses 4 livros, como os principais para conhecer o seu pensamento. Você nota de bate-pronto que apenas 3 dessas obras estão em português. Lembrando que isso é o básico. Eu tenho para mim que você tem que ir além, porque um homem que foi tão prolífico na produção de livros como o Dr. Adams, ter tão poucos livros e das obras magnas apenas 3 ou 4, eu acho que a mais nova é a Teologia do Aconselhamento Cristão, que chega no Brasil atrasada. Ela já devia ter sido traduzida muitos anos atrás, mas glória a Deus que o está agora. Mas nós não estamos falando de um homem que escreveu 30, 40 ou 50 obras. Nós estamos falando de um homem que escreveu, para ser absolutamente preciso, 134 livros, dos quais 5 estão em português. Então, por gentileza, quando a gente for falar do Dr. Adams, eu vou sempre... Lembre-se da minha voz ecoando no seu coração, dizendo: tenha respeito quando a gente for criticar, e tome cuidado quando alguém disser assim, no pensamento do Dr. Adams, e você der uma olhada na bibliografia e tiver sido citado só 3 livros. Aliás, nem esses 3 que você está vendo. Geralmente se cita 2, 3, porque ele tem um sobre autoestima. Muito bom, diga-se de passagem. Tá? Uma segunda característica decorrente da antítese radical de Van Til, intimamente ligada ao pensamento do Dr. Adams, é o desejo herdado de produzir uma abordagem que fosse distintamente cristã. Então, Van Til é conhecido por ele querer uma apologética que seja claramente, profundamente, pressuposicionalmente cristã. Até os pressupostos dessa abordagem tinham que ser cristãs. Adams vai fazer a mesma coisa. Eu quero um aconselhamento que seja cristão, que parta de pressupostos cristãos, passe por um processo cristão, alcance o fim do cristianismo, que é a glória de Deus. E endossando uma abordagem exegética da Bíblia e alegando lidar com ela corretamente, não só o aconselhamento noutético, mas até o aconselhamento bíblico posterior ao Dr. Adams, expressa até hoje um compromisso muito forte com a suficiência das Escrituras, e esta é a razão. A razão não é porque ele era um biblicista, como a gente ouve por aí. A razão era porque ele queria construir um edifício teórico / prático que fosse fundamentalmente, e entenda-se fundamentalmente por conta de fundamentos, fundamentalmente cristão. E ele foi tão radical, e a ideia de radical aqui não é de radicalismo barato, é a ideia de raiz. Para que o meu pensamento, o meu modelo e a minha proposta seja radicalmente cristã, eu não posso dar um nome que não saia do cristianismo e de sua fonte principal, que é as Escrituras. Então ele vai buscar um termo grego e vai transliterar esse termo para o inglês, e nós trazemos ele do inglês para o português, quando usamos a expressão noutético, noutetel, etc., que é um termo grego que significa literalmente pôr na mente, colocar na mente. Eu sei que você aprende e consultando aí o seu dicionário de grego, você vai ver que a tradução mais comum para noutético, noutetel, o verbo e os seus substantivos, é alguma coisa correlata ao equivalente português de confrontar. E daí, o modelo do Adams ser conhecido como um modelo de confrontação. Eu aposto que isso você já ouviu. O aconselhamento bíblico é muito confrontativo. Você é da escola do Dr. Adams, você gosta de confrontar. Não era bem isso. Porque a ideia não era ser duro e ser explícito e chamar tudo de pecado. A ideia era pegar a sua ideia, seus pressupostos, seu comportamento
seu coração, que é uma outra influência vantiliana aqui, e confrontar com a palavra de Deus, com o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, contra o seu pecado. E tudo deveria fazer esse confronto. A ideia nunca foi peitar alguém, mas confrontá-lo biblicamente. O movimento de aconselhamento bíblico posterior ao Dr. Adams procurou produzir uma teoria centrada no Evangelho, bem como uma cosmovisão estrutural para o diagnóstico e tratamento dos problemas da alma, justamente porque Adams queria produzir um sistema que fosse muito mais do que um faça desse jeito, mas uma cosmovisão. Quem vai dizer isso nem é o Dr. Adams, é um dos seus estudiosos historiadores, o Dr. David Powlison, que vai dizer que o Dr. Adams apresenta o aconselhamento bíblico como uma cosmovisão completa que procura não só tratar, mas diagnosticar e perceber os problemas, tanto quanto tratar e descrever os seus métodos de uma perspectiva puramente bíblica. O que você vai notando? Você vai notando que o pensamento de antítese radical, ele teve implicações muito claras para o aconselhamento de partida, não é? Da perspectiva do aconselhamento bíblico, portanto, aí você vê a implicação da implicação, esses problemas que receberam rótulos psiquiátricos e ou psicológicos, na opinião de alguém que sustenta uma antítese radical em pressupostos, demandam uma solução cristocêntrica por conta de suas raízes espirituais e que, portanto, contrastam com as soluções autocentradas das propostas seculares. Por um momento, ainda que a gente esteja lidando com filosofia, eu quero que você pare e pense. Não é tão absurdo assim. Não deixa de fazer sentido. O homem não estava querendo esfregar a Bíblia na cara das pessoas ou ser meramente moralista, dizendo obedeça às regras. Ele estava levando a sério um trabalho que é muito mais profundo do que hoje se vê no movimento de aconselhamento bíblico espalhado por aí. Ele estava preocupado em apresentar uma cosmovisão que fosse radicalmente bíblica, porque a antítese contra Deus, de qualquer abordagem que ignore a sua presença, ela é rebelde. E ela, portanto, precisa ter uma solução que seja proposta pelo próprio Deus. Mais para frente, alguém vai entender isso de uma maneira um pouquinho mais clara e vai até propor um nome diferente para esse modelo, criando, na minha opinião, uma nova escola. Eu estou adiantando o material, me permita continuar na ordem aqui, senão não faz muito sentido. Na opinião dos críticos do Dr. Adams, a razão pela qual Adams era tão enfaticamente taxativo na rejeição de outras propostas de aconselhamento cristão tinha raízes em seu vantilianismo, pois, análogo a Vantil, diz um dos seus críticos, ele, Adams, era extremamente crítico a qualquer abordagem cristã do cuidado da alma que ele acreditasse que não fosse consistentemente bíblica como era a sua. Isso explica muito do caráter belicoso, briguento do Dr. Adams. Ele não está lá porque ele gosta, me perdoem o vocabulário mais pop, mas como a gente não tem só técnicos, a gente tem a igreja e jovens interessados, me permita ser bem claro com você que é mais jovem, é que eu vejo mais jovens aqui. Adams não era alguém interessado em treta, em briga. Adams era alguém interessado na verdade. E a única fonte de verdade na cabeça de um vantiliano radical como Adams, e aqui radical não é um xingamento, era que a palavra de Deus era a única fonte confiável de verdade a respeito da condição humana, de seus problemas e de como resolvê-los.
Se você parar por um momento e raciocinar como um vantiliano, você vai chegar à conclusão de que isso faz todo sentido. Adams desejava oferecer uma alternativa que demandava um corpo bem desenvolvido e articulado de crenças e práticas, o que ele procurou elaborar ao trazer uma nova gama de sugestões e implicações contemporâneas das crenças calvinistas. E assim, no século XX, o aconselhamento pastoral se tornou, na opinião do Dr. Adams, sinônimo de liberalismo. E agora, esse aconselhamento pastoral era intelectual e metodologicamente subordinado à psicologia secular. Uma nova proposta era mandatória. Bom, ele acabou ficando famoso por conta disso aqui, de não ser um cabra muito fã da psicologia. E eu sei que a maioria pensa que para você ser um bom conselheiro bíblico, basta que você diga, vilipendie, seja contra e milite a favor de uma abordagem bíblica contra a psicologia. Sou contra a psicologia, logo você é um conselheiro bíblico. Não, nem tanto, tá? Mas a antítese radical e a fonte epistemológica segura levaram a algumas conclusões. Me permita tratar delas agora em relação à psicologia. Ainda que haja quem queira considerar o modelo de aconselhamento bíblico de Adams como simplesmente mais um ataque à psicologia e à psiquiatria, curiosamente, esta é uma parte pequena de seus esforços. Adams nunca se ocupou tanto com brigar com a psicologia e com a psiquiatria, como dizem alguns, aspas, especialistas no seu pensamento, que é muito curioso. É igual você pegar as institutas de João Calvino e dizer assim, esse calvinismo que gosta da soberania de Deus, e você se deparar com um volume extenso que Calvino gasta quando ele trata de oração. Calvino escreveu muito mais sobre oração do que sobre soberania de Deus e eleição, principalmente eleição. Quando você vai ler o Dr. Adams, você percebe que ele não está gastando tanto tempo chutando cachorro morto. Opa! Porque o problema dele é claro que esse edifício teórico é antitético contra Deus. E eu não vou gastar um tempo falando mal, porque se eu gastar tempo falando mal, eu não construo nada. Então o que ele fez, à luz do que Van Til fez, foi se fechar com a Bíblia e procurar extrair da Bíblia. Eventualmente isso vai acabar dialogando com outras propostas, mas o seu alvo não era diferente do que defender uma proposta radical, uma proposta que fosse oposta a todo tipo de aconselhamento que não fosse baseado ou definido em termos da inerrante palavra de Deus, uma evidência inconteste. Se não fosse citada diretamente, essa seria uma evidência inconteste das digitais de Van Til em seu pensamento. Agora me cabe dizer algumas coisas curiosas. Note, entretanto, que do ponto de vista cristão, outras tentativas de providenciar entendimento com respeito à alma humana e seus problemas foi realizado por outras pessoas. Adams só ficou famoso, mas ele não foi o único que olhou para a psicologia secular e disse: esse trem está errado. Nós precisamos escrever e construir um edifício teórico que se contraponha a essas ideias. E aí eu vou citar alguns da época do lançamento do Conselheiro Capaz, livros que não ficaram tão famosos, mas que demonstram que a época era uma época de efervescência de produção de material na área de aconselhamento cristão e que procurava encontrar uma maneira de lidar com o que estava ali nascendo como psicologia e que já estava dominando a maioria dos seminários e qualquer formação que desejasse abordar a área de ajuda. Então, aquela época foi marcada por várias publicações, tais como a de Seward Hiltner, Pastoral Counseling,
Adams publica em 69. Esse livro é de 1949. Percebe que é mais ou menos perto. Mas Wayne Oates publica em 1959, portanto 10 anos após a primeira publicação de Hiltner, An Introduction to Pastoral Counseling, uma introdução ao aconselhamento pastoral, 1959. 1975, Adams publica em 1969 e 1970, 5 anos depois, vem um conhecido nosso, Larry Crabb. Esse livro, inclusive, está em português, né? Princípios básicos do aconselhamento bíblico. Você ouviu bem? Eu vou repetir aqui, ó. Larry Crabb escrevendo sobre aconselhamento bíblico. Você ouviu direito? É aconselhamento bíblico. E depois dele, em 1980 e 1988, um outro conhecidíssimo nosso, Gary Collins, publicando o seu livro Aconselhamento Cristão, que foi duplamente publicado lá fora e que recentemente recebeu uma versão século XXI em português. E mais para frente, 2 autores escrevem em 91, Jones e Butman, Psicoterapias Modernas. Repare, todos eles estão tentando entender como lidar com esse negócio chamado psicologia. Apesar de tudo, o aconselhamento bíblico reconhece o papel da psicologia, desafiando seus preceitos e fazendo com que os conselheiros aprendam e cresçam. Tanto Adams quanto Paulson foram muito claros e taxativos no sentido de explicitar que a psicologia tem uma certa utilidade. O que ofende não é essa parte. O que ofende é a frase seguinte, quando eles completam, mas por mais útil que a psicologia possa ser, o conselheiro bíblico não precisa dela. Pelo contrário, tendem a evitar o uso das teorias da psicologia moderna, negando qualquer papel legítimo ou estratégico para a psicologia como ferramenta que ofereça, quer intelectual, quer praticamente, entendimento capaz de contribuir para o cuidado da alma. Eu sei, é um morde-a-sopra. É bom? Pode usar? Não. Mas essa é uma história que a gente já conhece, não é? É como você leva a sua criança para comer na casa de amigos e avisa em casa, tem que comer de tudo, não é para ficar de frescura lá. Não pode dizer não gosto. E servem ervilhas. E por algum motivo, sua criança decidiu que ela não quer, que ela não gosta, que ela não vai com a cara de ervilhas. E aí o anfitrião pergunta: ô querido, você não gosta de ervilhas? Você dá uma olhada para o seu filho e o seu filho diz: não, eu gosto. E você quer comer? Eu gosto, mas não a ponto de comer. É mais ou menos isso que Adams está dizendo. Você gosta de psicologia? Gosto. Você usa? Deus me livre. Essa é mais ou menos a postura que Adams vai ter. E essa é a parte que o pessoal acaba achando meio constrangedora. E essa postura que o aconselhamento bíblico teve como escola e como movimento, e aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, o nome é igual, mas são coisas diferentes. O aconselhamento bíblico como movimento é algo mais amplo. O aconselhamento como escola, o aconselhamento bíblico como escola é algo menor. O aconselhamento noutético é, como escola, o pai do aconselhamento bíblico, ok? Mas esses não são as únicas propostas de aconselhamento cristã que existem no mundo. Então, é por esta razão que até os meados dos anos 90, aconselhamento bíblico e aconselhamento cristão, porque lembre-se, essa coisa está nascendo nessa época.
eles eram agudamente distintos. Quando alguém dizia assim, eu faço aconselhamento cristão, alguém gritava lá de trás, liberal! Mas eu só faço aconselhamento cristão. Agora, o que é curioso é que Adams publica em 69. E se você pegar os livros do Dr. Adams, especialmente o Manual e o Conselheiro, ele se refere ao seu modelo como aconselhamento cristão, não bíblico. O meu modelo é um modelo de aconselhamento cristão. Na cabeça de Adams, o que ele estava fazendo é aconselhamento cristão, não bíblico. Posteriormente, muita gente começa a chamar seus modelos de cristãos, e aí é importante diferenciar. O seu modelo de aconselhamento cristão é cristão igual o, por exemplo, do Seward Hiltner? Porque Hiltner era abertamente liberal. Ele não acreditava na inspiração e na suficiência das Escrituras. Então precisava se diferenciar e vários nomes começam a nascer. Como eu disse, não tenho tempo de expor tudo aqui. Um outro momento em que a gente observa os desdobramentos dessa postura de antítese radical é que você tem paradigmas filosóficos subjacentes a todos os modelos. E no caso do aconselhamento bíblico, aqui mais amplamente entendido, abraçando o aconselhamento noutético, era de que esses paradigmas exigiam uma postura de amizade ou inimizade, talvez explicando do porquê alguns adeptos do aconselhamento bíblico são tão radicalmente contrários a algumas posições vindas de outra fonte epistemológica, porque nesse caso para ele só existe isso: ser amigo de Deus, você é meu amigo; ser inimigo de Deus, você é meu inimigo. Uma postura encontrada no rei Davi, por exemplo, mas talvez criticável do ponto de vista mais acadêmico. O que eu quero, com a imagem de um iceberg, transmitir é que uma postura visível, ela tem muito maior profundidade pressuposicional do que a gente imagina. E eu não sei se a gente vai ter condições de tratar de tudo isso. Estabelecido esse ponto, vamos falar de uma outra característica que acabou sendo evidente no pensamento do aconselhamento bíblico de maneira geral. A ideia de coração como o centro do ser. Ela é um pouco mais embrionária no pensamento do Dr. Adams. A gente percebe que ele está bebendo aí de uma proposta de centro formador do eu, que namora com o Van-Til, mas não está claro. Mas como Adams não está preocupado em fundamentar, ele parte da ideia de que o coração é o centro do ser. Para Adams, coração, e Adams inclusive, a título de curiosidade, quando Adams fala o que eu vou repetir aqui, ele está no Brasil. Ele diz isso exatamente em 1988, quando veio em um congresso da Fiel falar aqui, e ele explica o conceito de coração, que o coração não é razão ou equivalente à mente, que menos ainda se refere na Bíblia ao órgão, e por último a ideia de que coração diria respeito aos nossos sentimentos. Adams, ao contrário disso, né? Vou pular aqui a questão da razão, que a gente já falou, ele vai usar o texto de 1 de Pedro 3,4, por exemplo, onde o apóstolo, falando das mulheres, diz que o que agrada a Deus é o espírito manso e tranquilo que se encontra no homem interior, que é a expressão que está lá. Mas Pedro está se referindo às mulheres. Logo, não se quer dizer que toda mulher carrega em si um homem, mas a ideia de que o ser interior é o que vai ser chamado na teologia reformada de coração. E se você ligar com um texto muito amado pelos conselheiros bíblicos, Provérbios 4, 23, do coração procedem as fontes da vida, esse conceito que os críticos dizem não estar presente
na obra do Dr. Adams está disponível no YouTube. Você conseguiria perceber isso na palestra que ele deu sobre o que é coração. Então, eu vou dizer que está lá nos livros dele, mas não está em todos os livros publicados em português. Você vai ter que dar uma olhada na vasta literatura que ele tem em inglês. No coração, então, na Bíblia, perdão, o coração é essa categoria essencial do ser. E a implicação que você vai ter aqui é que Adams vai propor uma antropologia baseada no coração que, curiosamente, eu não sei se eu vos canso com tantas citações assim acadêmicas, eu espero que não, mas, curiosamente, se você comprou aquele livro muito bom de antropologia, clássico até, do Anthony Huckman, Criados à Imagem de Deus, Huckman vai respeitar a proposta de Adams a tal ponto que ele é um dos citados como um proponente de uma antropologia bíblica saudável, só que ele acha o nome grande demais. E aí ele vai propor um outro nome. Mas a proposta de Adams era que, por causa do coração, o homem não pode ser dividido, porque toda vez que você divide o homem, ele morre. Dividir o corpo e alma, o nome disso é morte. Para Adams, as coisas deviam ser tratadas em conjunto. Ele não explora isso muito bem nos seus escritos, mas isso está presente lá. O que aconteceu foi que, e agora a gente começa a migrar para o segundo momento onde a apologética pressuposicional se fez mais evidente. Aconteceu que o tempo passou e as pessoas começaram a sentir falta de uma abordagem que fosse mais filosoficamente robusta. E eles pediram essa abordagem. O que é mais fantástico, na minha opinião, é que essas abordagens e essas percepções, e eu coloco aqui a bibliografia, se você preferir assim, as referências, porque quando o pessoal lá fora, é claro que eu sou um pouco parcial no que eu vou falar aqui, e eu já sou chamado de passional desde quando eu estava no mestrado, então eu vou assumir isso como característica e vou ser abertamente passional. Mas o que me chama a atenção aqui é que enquanto lá fora os estudiosos da área se apercebem da necessidade, o primeiro em 2004, como eu disse, Eric Johnson é alguém que está pensando em aconselhamento cristão há muito tempo. E logo depois dele, um outro estudioso, esse filósofo, vai pedir, nesse artigo ele clama por uma abordagem que fosse filosófica no aconselhamento, Daniel Lu. O que a gente observa é que já havia. Essa abordagem filosófica que eles estão pedindo, olha, o aconselhamento bíblico está indo muito bem, é muito bom, muito útil, reconhecem a sua utilidade, seu caráter abençoador, mas está faltando uma abordagem um pouco mais filosófica. A gente precisa de estofo filosófico para acreditar nesse troço. E em 2004, você tem a primeira publicação do reverendo Vadislau Martins Gomes. Na minha opinião, em nenhum outro momento, em nenhum outro modelo, a proposta pressuposicional de Van Til é mais claramente evidente do que no aconselhamento redentivo. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor se a abordagem é boa, não é, quer do aconselhamento bíblico, quer do aconselhamento redentivo, se a proposta alcança o seu alvo. Fato é que o aconselhamento redentivo vai apresentar insights e avanços que, se descobertos pela comunidade acadêmica, pode ter uma aceitação maior do que do aconselhamento noutético ou bíblico. Outra coisa que é importante dizer é que Vadislau Martins Gomes, pastor presbiteriano brasileiro,
a quem eu tenho o privilégio de, inclusive, privar de amizade, ele foi influenciado diretamente pelo Van Til, que é uma outra característica. Diz que para ser apóstolo você precisa ter visto Jesus, não é? Para ser pressuposicionalista você precisa ter visto Van Til. Ele atende a esse requisito, mas mais do que isso. Van Til percebeu o reverendo Wadislau Gomes. Van Til foi grandemente influenciado e inspirado pelo proeminente movimento reformado filosófico da Holanda. E isto fez com que Van Til se apropriasse de alguns de seus insights básicos, criando a apologética reformada. Aqui é importante dizer algumas coisas a respeito de Van Til para você entender, não Adams, mas Wadislau Gomes. Van Til desenvolveu uma crítica detalhada, mas não extensa o suficiente às psicologias seculares. Eu não sei se vocês sabem, mas Van Til tem um livro chamado Psicologia da Religião, onde ele vai, do seu jeito carinhoso e sutil, criticar com certo ardor as abordagens seculares aplicadas à psicologia, que na época dele estava sendo chamada de psicologia da religião. Mas só que não estava no seu radar, nem era propósito da sua abordagem, fazer uma crítica tão profunda ao ponto de apresentar uma contraproposta. Mas em 2006, o que para mim é um pouco paradoxal, porque o livro do Wadislau é de 2004, em 2006, o filho dele, Dr. Davi Gomes, publica um artigo pedindo que o pessoal desenvolva o que ele acredita ser uma metapsicologia vantiliana. O artigo está lá, na Fides Reformata. Eu defendo que a metapsicologia vantiliana, que muito competentemente o Dr. Davi Gomes, que esteve aqui nesta semana falando, ele apontou como em necessidade de ser desenvolvida, eu defendo que ela foi desenvolvida e o nome dela, nome da metapsicologia vantiliana, chama-se aconselhamento redentivo. Ele fez isso, e eu pretendo mostrar algumas coisas aqui. Wadislau publica, como eu disse aí, em 2004, o aconselhamento redentivo, e mais recentemente, em 2014, como botar esse troço em prática. Ainda são livros para ser descobertos. A dificuldade que você pode encontrar à primeira vista numa leitura desses livros é porque eles são embebidos em filosofia reformacional, mais até do que em filosofia apologética pressuposicional vantiliana. Está lá, mas ele salpica de muitas outras coisas. Diferente do Dr. Adams, o Dr. Gomes cita repetidas vezes os pensadores que dão origem à sua abordagem, como Hermann Dooyeweerd, Herman Bavinck, que tem grande influência no seu pensamento, e chegando até Kuyper. Tem outras particularidades, eu selecionei um monte, eu não vou ter tempo de dizer. E antes de eu prosseguir, talvez você esteja se perguntando, meu Deus, que troço complicado. Tudo isso para dizer para a pessoa que ela está em pecado? A outra coisa precisava disso tudo para você dizer que você gosta do trabalho do reverendo Wadislau? Também acho ele legal. Não, é para dizer que essa é uma área em desenvolvimento e, como você pode ver pelas datas, ela é novinha. Ela é um bebê teológico. Ela tem pouquíssimos anos de desenvolvimento. E alguém pode acreditar por um breve momento de tolice passageira que o aconselhamento redentivo e o aconselhamento bíblico estão em oposição e que você deve rejeitar um para aceitar o outro, ou talvez seja mais um exemplo de inimizade versus amizade. E eu queria dizer que, primeiro, só existe um aconselhamento redentivo graças ao hercúleo trabalho do Dr. Adams. Não tinha nada. Era mato essa área antes do Dr. Adams.
Se há algum edifício que a gente pode melhorar, porque o Dr. Adams foi o primeiro pedreiro nesta obra. A segunda coisa que você deve manter em mente é que os dois modelos tiveram o mesmo pai, Cornelius Van Til. Agora, isso não significa que irmãos gêmeos sejam a mesma pessoa. Eles dois são muito parecidos. Em alguns momentos as pessoas me perguntam, mas qual é a diferença entre um e outro? Eu quero apontar algumas aqui rapidamente, mas o fato do aconselhamento bíblico e o aconselhamento redentivo serem irmãos, por mais parecidos, eu não acredito que sejam gêmeos, mas por mais parecidos que sejam, são irmãos, os dois são crentes, os dois são de Jesus, mas eles não são a mesma coisa. Ok? E por fim, eu acredito que o Dr. Gomes fez algo que até então era considerado impossível. Ele fez Doyever e Van Til sentar na mesa e produzir alguma coisa que não fosse briga. Talvez você não saiba disso, mas Cornelius Van Til e Hermann Doyever não eram os melhores amigos. Não porque eles consideravam um ao outro ímpio, mas é porque Van Til tinha essa ideia de antítese radical e qualquer coisa diferente do que ele estava produzindo soava secularismo. E Doyever vai tentar um diálogo mais amigável com fontes seculares, num sentido diferente. E caso você tenha dúvidas se o empreendimento do Dr. Gomes é possível, recentemente foi publicado o livro do Dr. Reconciliando a apologética de Van Til com a filosofia reformacional. Eu tive a oportunidade de ser co-orientado pelo Dr. Brown e ele me fez ler esse livro aí em sua versão proto. E eu fui convencido de que isso é possível. Recomendo efusivamente que você conheça mais do livro do Dr. Brown e da sua proposta. Mas me permita voltar ao ponto, portanto. Wadislau Gomes não somente se vale das contribuições de Van Til, de Doyever e Bavinck, mas ele também usa os clássicos, e alguém que é muito usado no trabalho do Dr. Wadislau, no aconselhamento redentivo, é João Calvino. João Calvino é usado com uma certa profundidade rara de se ver em outros trabalhos. Qual é a diferença? Bom, ainda temos um paradigma subjacente, mas o que Wadislau fez, à luz de um personagem moderno, que eu não vou citar, porque de cultura pop já estamos fartos, mas é como que num estalo, Wadislau fez sumir esse paradigma. E caso você queira saber, no futuro próximo, coisas diferentes voltarão, mas voltam sobre outra forma. Wadislau não estabelece um paradigma de amizade versus inimizade. O paradigma que ele estabeleceu inconscientemente é o paradigma da redenção. Mas ele fez isso baseado nesse tripé conhecido na teologia reformada: criação, queda e redenção. Por quê? Porque para o Wadislau Gomes, criação, queda e redenção são categorias nas quais devem ser consideradas o homem e a realidade. Wadislau vai chamar isso de categorias do pensamento bíblico. Mais um efeito do quanto essa filosofia pressuposicional vai ter efeitos no aconselhamento. Agora, olha só que interessante. Esse conceito que você está vendo aí, ele aparece em outros lugares, mas não na área do aconselhamento. Vai aparecer, por exemplo, em 1970, no livro do Dr. Doyever, 32... Não é um livro, é um artigo, para ser bem preciso, sobre as 32 proposições sobre o homem. E ele chama criação, queda e redenção como crença básica da religião cristã, ou motivo básico da religião cristã. Isso também vai aparecer, como eu disse aí, Dr. Hermann Doyever, isso também vai aparecer no livro do Dr. Adams, no Teologia do Aconselhamento. Adams vai chamar criação, queda e redenção como uma moldura
na qual a vida humana e seus problemas devem ser entendidos. Isso também vai aparecer em Criação Restaurada, mas na versão original do Dr. Walters, onde ele chama isso de um distintivo da cosmovisão reformada. Está achando cansativo? Filosofia, é assim mesmo. Mas isso vai aparecer pela primeira vez na área do aconselhamento no livro do Dr. Wadislau Gomes, no Aconselhamento Redentivo. Tá? Uma outra coisa, ao se trazer a ideia de criação, queda e redenção, ele traz um conceito peculiar de redenção, que é a ideia de trazer de volta para o eixo da glória de Deus. Por isso que o nome da sua proposta é redentiva. A abordagem redentiva, me permita explicar, entende que todo bom insight encontrado em qualquer conhecimento secular é insight de Deus, roubado, distorcido e forçado a trabalhar em um sistema alienígena em franca necessidade de ser reenquadrado. Gostou dessa explicação? Essa explicação é de Paulison, de 1988. Normalmente a gente olha para alguns desdobramentos na história do desenvolvimento da teologia e acha que essas coisas nascem do nada. As grandes explicações sobre o que significa a expressão redentiva no aconselhamento redentivo veio do aconselhamento bíblico, como movimento e desenvolvimento teórico. Mais para frente, Paulison vai dizer em outro artigo, agora já em 2002, artigo que lhe rendeu a pecha de herege, porque Paulison vai escrever um texto que diz assim: como as escrituras nos ensinam a redimir a psicologia. Vantilianos redimindo a psicologia? Não pode. Ele diz o seguinte: a tarefa, porém, cabe bem aos pastores, que performam o trabalho de redenção como subredentores ao praticar o aconselhamento biblicamente ou redentivamente. A primeira vez que essa expressão aparece é em Paulison. Nas palavras do reverendo Wadislau, somente uma aproximação redentiva pode oferecer uma boa terapia para o problema do homem, simplesmente porque uma aproximação redentiva procede de Deus, repare, fonte epistemológica, teologia, para alcançar o homem, redenção, psicologia, sociologia e ecologia, enquanto uma aproximação meramente terapêutica procede do homem e, não chegando a Deus, não é a fonte da vida. Não pode alcançar o homem na sua totalidade, nem em todas as suas necessidades. Em suma, quanto ao aconselhamento cristão, não me coloco totalmente contra o termo terapia, mas defendo que ele só tem significado quando encapsulado pelo termo redentivo. Por último, a influência final do conceito de teorreferência. Vocês ouviram várias vezes a referência ao termo teorreferência nesta semana, e até o autor do termo esteve aqui, que é o Dr. Davi. A primeira pessoa que vai usar o conceito é o reverendo Wadislau, em aconselhamento redentivo, mais um dos desdobramentos. Eu vou correr um pouquinho agora no final, porque eu tenho até que horas? Eu tinha até alguma hora atrás. Então ele me deu mais 5 minutos, eu pretendo em 5 minutos encerrar, mostrando aqui, é claro, mesmo que eu quisesse, dá para a gente ter uma palestra só sobre os desdobramentos do conceito de teorreferência no aconselhamento, mas basicamente a ideia de teorreferência altera a antropologia do aconselhamento redentivo. O homem agora não é só dicotômico ou tricotômico. Não, a antropologia do aconselhamento redentivo ela é complexa e comprida. O homem é um ser religioso, singular, plural, criativamente receptivo e ativamente redentivo. Essa é a definição de homem no aconselhamento redentivo por conta da teorreferência. Eu disse que o coração tinha um efeito lá no aconselhamento bíblico. No aconselhamento redentivo ele ganha contornos diferentes. No aconselhamento redentivo
ele vai ganhar o que eu chamo de camadas por conta de uma influência do trabalho do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, que no aconselhamento redentivo vai ganhar aí o batismo de afeições do coração. E por último, e não menos importante, Adams começa com as Escrituras. Eu vou terminar aqui apenas como efeito artístico, porque o aconselhamento redentivo ele é tão bíblico quanto o aconselhamento bíblico. A diferença não está em como ou se, a diferença não está em se usa a Escritura ou se não usa a Escritura, mas em como se usa as Escrituras. Wadislau vai propor 4 usos das Escrituras. Eu não tinha a menor pretensão de esgotar o assunto dos usos das Escrituras. Eu tenho uma palestra só sobre o uso das Escrituras, eu gasto 1 hora para falar disso, então não daria para falar, mas é só para que vocês vejam as implicações. Qual é a implicação? Da perspectiva do aconselhamento bíblico, as Escrituras funcionam como um guia, ou seja, quando há instrução direta, eu leio na Bíblia, faço o que a Bíblia manda. Mas para por aí. O movimento do aconselhamento bíblico está tentando desenvolver maiores implicações do que significa ter a Bíblia como suficiente. No aconselhamento redentivo, você já tem os outros 3 usos, que vai ser chamado aí de rede ou guardrail. Você vai ter o uso da bússola e você vai ter o uso do farol. O uso do guardrail que você vai ter aí, a metáfora de uma rede, ela é uma aplicação prática da ideia de conceitos limites de Cornelius Van Til. Então, o Cornelius Van Til vai falar sobre a ideia de conceitos limites. O Wadislau vai pegar isso e vai transformar isso numa ideia de rede, ou seja, há limites onde as Escrituras atuam, e esse limite é quando houver instrução indireta. A Bíblia fala indiretamente sobre um assunto, ou seja, a Bíblia está estabelecendo conceitos limites. Ele vai além, dizendo que quando não houverem instruções diretas ou indiretas, mas apenas menções gerais sobre o assunto, então a Bíblia vai funcionar como uma bússola, ela vai dar um norte. Ela vai dizer que qualquer coisa mais ou menos nessa área estaria correta, porque a Bíblia não foi específica nem indireta, mas ela tratou do assunto de maneira geral, dando um norte. E o mais fabuloso de todos os usos é o uso do farol, que no aconselhamento redentivo diz que quando a Bíblia não tratar do assunto, a Bíblia ainda é útil. Porque quando não houverem instruções, a Bíblia ainda lança luz sobre o assunto, lançando luz no coração. Em outras palavras, a Bíblia funciona como uma fornecedora de cosmovisão. E esses 4 usos são, então, encontrados no aconselhamento redentivo. Eu encerro por aqui na expectativa de que tenhamos tido uma boa ideia de como tudo que vocês ouviram nesta semana acabou encontrando expressão prática, quer no modelo, quer no outro. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aconselhar o povo dele com sabedoria e compaixão. Amém.